Áudio 14, página 99, princípios. Seus valores e padrões têm a mesma importância que o propósito para tocar e direcionar um projeto. Embora as pessoas raramente pensem sobre isso de maneira consciente, elas estão sempre presentes. E se não transgredidos, os resultados são inevitavelmente serão dispersão e estresse. Propósitos e princípios simples e claros dão origem a um comportamento complexo e inteligente. Regras e regulamentos complexos dão origem a um comportamento elementar e estúpido. Um ótimo jeito de refletir sobre quais são seus princípios é completando a frase: eu daria aos outros total liberdade para fazer isso, desde que eles o quê? Que políticas expressas ou tácitas seriam aplicadas às atividades de seu grupo, desde que não estourassem o orçamento, satisfizessem os clientes, mantivessem a união da equipe, construísse uma imagem positiva. Quando os outros adotam ou permitem comportamentos fora dos seus padrões, isso pode ser uma grande fonte de estresse. Se você nunca precisa lidar com isso, levante as mãos para o céu. Mas se precisa conversar de modo construtivo sobre os princípios e esclarecê-los, pode alinhar a energia e evitar conflitos desnecessários. Você deve começar perguntando a si mesmo: que tipo de comportamento pode prejudicar o que estou fazendo e como posso evitá-lo? A resposta lhe indicará um bom ponto de partida para definir os seus padrões. Outros ótimos motivos para se concentrar nos princípios são a clareza e o ponto de referência que eles fornecem para a conduta positiva. Como você quer ou precisa trabalhar com os outros para garantir o sucesso de determinado projeto? Quais atitudes de seus filhos são permitidas e quais proibidas durante as férias de família? Como você e os outros estão agindo quando têm o melhor desempenho? Enquanto os propósitos lhe proporcionam a matéria-prima e a orientação, os princípios definem os parâmetros de ação e os critérios de uma conduta de excelência. Visão e resultado. Para acessar de forma mais produtiva os recursos conscientes e inconscientes disponíveis, você deve ter em mente uma imagem clara de como o sucesso seria e o faria se sentir. Propósitos e princípios fornecem o impulso e o controle, mas a visão oferece a imagem do resultado final. É o que em vez do porquê. Como esse projeto ou situação será quando enfim ganhar o mundo? Por exemplo, os participantes no seu seminário estão demonstrando constantemente que aplicam o que aprenderam. Sua parcela de mercado cresceu 2% na região Nordeste no último ano fiscal. Sua filha entendeu claramente as suas orientações e o apoio que dá a ela durante o primeiro semestre de faculdade. O poder do foco. Desde os anos de 1960, milhares de livros ressaltaram o valor da visualização positiva adequada e do foco. O foco perspectivo tem sido inclusive um elemento-chave no treinamento esportivo de nível olímpico. Quando os atletas imaginam o esforço físico, a energia positiva e os resultados de sucesso com o intuito de garantir o máximo de apoio inconsciente ao seu desempenho. A imaginação é mais importante que o conhecimento. Sabemos que o foco mental influencia o que percebemos e o modo como agimos. Isso aplica tanto para o campo de golfe quanto para as reuniões de equipe ou uma conversa séria com o seu cônjuge. Meu objetivo aqui é fornecer um modelo de foco dinâmico e prático, especialmente quando se pensa em projetos. Quando você se concentra em alguma coisa, as próximas férias, a reunião iminente, o projeto a ser lançado, esse foco logo gera ideias e padrões de pensamento que, do contrário, não ocorreriam. Até sua fisiologia vai reagir a uma imagem mental como se fosse real. Sistema de ativação reticular. Em maio de 1957, a revista científica americana publicou um artigo que descrevia a descoberta da formação reticular na base do cérebro. A formação reticular é a porta de entrada para o conhecimento consciente. É o botão que liga sua percepção de ideias e dados, o fator de que o mantém adormecido mesmo quando há uma música tocando, mas o acorda se
seu bebê chora em outro quarto. Assim como um computador, seu cérebro tem uma função de busca, só que ainda mais poderosa. Ele parece ser programado por aquilo em que nos concentramos e principalmente com o que nos identificamos. É o centro dos nossos paradigmas. Só tomamos consciência do que é compatível com os nossos sistemas de crença e com os contextos que identificamos. Um oftalmologista, por exemplo, tende a notar pessoas que usam óculos do outro lado de uma sala cheia. Um empreiteiro nota os detalhes físicos da sala. Se você se concentrar na cor vermelha agora e logo depois olhar ao redor, perceberá qualquer coisa vermelha que houver, mesmo que seja um pontinho minúsculo. Seu mecanismo criativo automático é teleológico, ou seja, opera em termos de objetivos e resultados finais. Quando você lhe dá uma meta clara para atingir, pode confiar em seu sistema automático de orientação para levá-lo até a meta muito melhor do que você jamais conseguiria por meio de um pensamento consciente. Você fornece o objetivo ao pensar em seus resultados finais. Seu mecanismo automático então fornece os meios de chegar lá. As implicações de como esse filtro funciona, como inconscientemente tomamos consciência das informações, são um assunto que renderia um seminário de uma semana, se não o resto da vida. Basta dizer que algo automático e extraordinário acontece em sua mente quando você cria e mantém o foco numa imagem nítida do que deseja. Definindo os resultados claros, há um princípio simples, mas profundo, que emerge da compreensão de como funcionam seus filtros perceptivos. Você não saberá como fazer tal coisa até que se veja fazendo. É fácil imaginar alguma coisa acontecendo se ela já aconteceu antes e se você tem experiência com sucessos similares. Entretanto, pode ser um grande desafio se identificar com imagens de sucesso se elas representam um território novo e desconhecido. Ou seja, se você tiver poucos pontos de referência, sabe como um evento deveria ser e pouca experiência com a habilidade necessária para fazer isso acontecer. Você geralmente precisa elaborar algo em sua mente antes de fazer com que isso aconteça em sua vida. Muitos de nós resistem a imaginar o resultado almejado, a menos que alguém mostre como chegar lá. Infelizmente, essa é uma atitude retrógrada em termos de como nossa mente funciona para gerar e reconhecer soluções e métodos. Ser capaz de criar resultados claros é uma das mais poderosas habilidades e uma das mais importantes a aprimorar e desenvolver tanto o sucesso profissional quanto o pessoal. Isso não é tão óbvio quanto pode parecer. Precisamos definir e redefinir constantemente o que tentamos realizar em vários níveis e redistribuir com frequência os recursos para completar essas tarefas com o máximo de eficácia e eficiência possível. Sempre quis ser alguém, eu deveria ter sido mais específica. Como será esse projeto quando estiver concluído? Como você quer que o cliente se sinta? E o que você quer que ele saiba e faça depois da apresentação? Como estará a sua carreira daqui a 3 anos? Como trabalharia o diretor financeiro ideal? Como seria seu site? Que funcionalidades ele teria se fosse do jeito que você quer? Como seria sua relação com seu filho se a conversa que você precisa ter com ele fosse bem-sucedida? A visão e resultado pode variar de uma simples declaração do projeto, como finalizar a implementação do sistema de computação, até um roteiro completo de um filme descrevendo a cena final com os seus detalhes. Quando consigo fazer as pessoas focarem em um cenário bem-sucedido de seu projeto, elas geralmente ficam mais entusiasmadas e têm ideias únicas e positivas que não lhes haviam ocorrido antes. Não seria ótimo se, pode ser, de um jeito interessante de começar a pensar nessa situação? Pelo menos por tempo suficiente até você conseguir uma resposta. O passo 3 é o brainstorm. A melhor maneira de ter uma boa ideia é ter um monte de ideias. Uma vez que você saiba o que deseja que aconteça e o porquê, o mecanismo do como entra em cena.
Quando você identifica em sua mente uma situação diferente da realidade atual, automaticamente começa a preencher as lacunas por meio de um brainstorm. As ideias passam a pipocar na sua cabeça de forma aleatória, pequenas, grandes, não tão boas e boas. O processo costuma desenvolver internamente para a maioria dessas pessoas a respeito da maior parte das coisas. Por exemplo, você pensa naquilo que você quer dizer a seu chefe enquanto caminha pelo corredor indo falar com ela. Mas há muitas outras situações em que fazer anotações ou capturá-las em um contexto externo pode lhe dar um grande impulso para obter resultados e cultivar pensamentos produtivos. Sua mente quer entender como chegar de um ponto a outro, mas inicialmente de forma aleatória. Então, capturar suas ideias. Nas últimas décadas, várias técnicas de brainstorm orientadas por gráficos foram apresentadas para ajudar a gerar ideias criativas sobre assuntos e projetos. Elas receberam nomes como mapa mental, diagramas em árvore, escrita livre, espinha de peixe. Embora os autores desses diversos processos o descrevem como sendo diferentes um dos outros, para a maioria de nós, usuários final, a premissa básica é a mesma: dê a si mesmo permissão de expressar e capturar qualquer ideia e só depois descubra como ela se encaixa e o que fazer com ela. No mínimo, essa prática aumenta a sua eficiência. Quando tem uma ideia, você a registra, então não precisa tê-la novamente. O mais popular desses conceitos e técnicas é chamada mapa mental, nome cunhado por Tony Buzan, pesquisador inglês do funcionamento do cérebro, que desenha o processo de brainstorm em formato de gráfico. No mapa mental, a ideia central é apresentada no meio, com ideias associadas surgindo em volta dela de forma mais ou menos livre. Por exemplo, se quero planejar a mudança do meu escritório, posso pensar nos computadores, em atualizar e imprimir novos cartões de visita, em todas as instalações que terei que refazer, na compra de móveis novos, em transferir os telefones, em fazer uma grande faxina, empacotar as coisas, etc. Se eu capturar esses pensamentos graficamente, pode ficar mais ou menos assim. Na página 105 tem uma foto aqui de um mapa mental. Você também pode fazer esse mapa mental com post-its colados num quadro ou digitando as ideias em processadores de textos ou aplicativos específicos de mapa mental online. Cognição distribuída. A grande vantagem de um brainstorm externo é que, além de capturar suas ideias originais, ajuda a gerar muitas novas que talvez não lhe ocorresse se você não tivesse um mecanismo para reter seus pensamentos e refletir sobre eles continuamente. E é como se sua mente dissesse: olha, só vou lhe dar um número de ideia que você achar que pode usar de fato. Se você não capturá-las de forma confiável, não vou te dar muitas. Mas se de fato estiver fazendo alguma coisa com essas ideias, mesmo que seja apenas registrá-las para uma avaliação futura, então aqui está um monte dela. Uau! Uma te lembrou a outra. Nada é mais perigoso do que uma ideia quando ela é a única que se tem.